sou Evandro Franco e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês aí uma forma de trabalhar com o Excel VBA e o Access, mas de uma forma diferente. Ou seja, eu vou colocar aqui as informações, uma macro, ou melhor, duas macros dentro do Access, e eu vou manipular essas macros, essas informações dentro do meu Excel VBA. Vamos lá. O porquê eu resolvi fazer essa videoaula, né? Que foi um fato que aconteceu em uma das minhas consultorias, aonde o analista ele fazia umas manipulações muito doidas, né? E ele me pediu uma ajuda antes disso, e eu passei para ele uma forma dele fazer um insert massa, aonde consegue criar vários códigos e insertar rapidamente as informações dentro do banco de dados. Só que eu não imaginava o que ele estava fazendo. Então eu passei o código, ele foi lá e fez. O código, ele gerava aí algumas linhas, né? Cerca de 10 linhas, porque eu fazia uma correspondência com o nome da tabela no banco de dados e também uma correspondência com o nome que estava dentro de uma planilha. Essa planilha tinha uma tabela especial e aí ele fazia a inserção linha a linha. Porém, era algo muito rápido que era feito. Só que ele me chamou e falou: tá meio complicado fazer, tá meio estranho, não tá dando certo, tá muito demorado e tal. Eu achei estranho por estar tão demorado assim. E aí eu vi o processo que ele estava fazendo. Bom, eu vou pegar aqui o meu Access, né? Tá aqui aberto o meu Access. Eu tenho duas tabelas aqui. São tabelas bem simples, né? Que eu tenho aqui, que eu peguei de um banco de dados que eu tenho aqui, que eu adquiri de um curso há muitos e muitos anos que eu fiz esse curso. Então eu tenho ele em SQL e eu trouxe aqui para o Access, né? Então vamos lá. Ele precisava fazer um inner join, né? Então eu fiz o inner join para ele direto no Access, porque eu vou ter uma facilidade a mais para se trabalhar e alguns braços a menos, né? Ou melhor, alguns cotovelos a menos nesse processo. Por quê? Porque eu vou trabalhar tudo dentro do meu Access. A única coisa que o VBA do Excel irá fazer é simplesmente executar a macro que eu vou colocar dentro do meu Access. Sendo assim, eu vou começar o seguinte aqui. Primeiro eu vou criar uma consulta, tá? Como que eu crio uma consulta dentro do Access? Eu venho aqui em criar, em design de consulta, eu tenho aqui as duas tabelas. Então eu vou colocar aqui, tanto faz qualquer um dos dois, mas eu vou colocar na sequência que eu preciso. Eu vou colocar os empregados e os dependentes. Bom, ele já me traz, né? Ele já me fez aqui o inner join e ele já me trouxe o codefun aqui, que é um primary key, né? Uma chave primária. E vamos colocar aqui que aqui seria um foreign key, uma chave secundária. E aqui ele já me traz as informações. Então eu preciso saber aqui o nome do meu funcionário e o nome dos dependentes que ele tem. Eu não preciso de trazer mais nada além disso, tá ok? Bom, então aqui lembrando somente para fins didáticos o que eu estou fazendo, porém vocês podem aí fazer uso da imaginação de vocês e trazerem aí muitas outras coisas mais, executar muitas coisas mais dentro desse processo. Então aqui eu vou colocar o nome, ok? E aqui também eu vou colocar o nome. Quando eu faço o inner join, ele aceita aqui os dois nomes, porque eu tenho aqui dentro a tabela que diferencia isso, tá? Bom, aqui eu vou mudar aqui dentro. Eu posso simplesmente clicar aqui dentro dele, com o botão direito, eu posso dar um zoom aqui. E no zoom, eu posso colocar aqui o seguinte, nome empregado, ok? E aqui eu vou colocar 2 pontos. Eu já vou fazer o seguinte, já vou copiar isso aqui, vou dar um ok. Aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa, zoom, e vou fazer isso aqui, ó. Nome dependentes. Nome dependentes. Beleza. Dei ok.
Agora, eu vou salvar essa consulta. Então eu venho aqui, eu clico nele e vou deixar como CST, de uma abreviação de consulta, e vou colocar aqui dependentes. Dependentes. Ok, está salva a minha consulta. Eu vou executar a minha consulta, tá? Notem que ele me trouxe aí as informações, né, de cada funcionário com cada dependente dele. Bom, vou fechar aqui. Vou clicar em sim, porque eu movi a dimensão das colunas, né? E aí o que acontece? Ele tinha uma espécie, digamos, de uma tabela temporária, embora o Axis não forneça isso de uma forma tão boa de se trabalhar, mas nós conseguimos fazer manipulações que dá para se tornar aí, criar uma tabela temporária, né? Um pouco mais à frente, eu pretendo criar algumas videoaulas de SQL Server, umas aulas mais básicas aí que ajudem no desenvolvimento de vários projetos aí. Bom, então vamos lá. Eu vou criar uma tabela aqui. Então eu venho em criar, eu tenho aqui design de consulta, eu tenho a parte de formulários e retornando aqui eu tenho tabela, tá? Bom, em tabela, para eu ir lá para o design, porque eu já fui direto, eu já deveria ter ido direto para o design, eu já fui em tabela. Quando eu clicar aqui embaixo, eu tenho ali, ó, modo design, ele vai pedir para eu salvar. Então eu vou salvar como temp. Eu vou deixar somente assim, como temp, ok? Vou dar um ok nele aqui, e aí ele me dá aqui código. Eu vou deixar como está, eu não vou mudar isso aqui, tá? E o que eu preciso fazer aqui? Então, aqui eu tenho que colocar as mesmas informações que estão aqui na minha consulta. Então eu tenho nome empregados, vou tirar os 2 pontos, nome empregado, e aqui eu vou colocar nome dependentes. Então aqui eu venho, dependentes, eu vou deixar como está, texto curto. O texto curto, você consegue aqui, ó, manipular esses dados, a quantidade de caracteres do campo. Eu vou deixar como está. Bom, está feito. Eu vou simplesmente fechar ele aqui, vou salvar. Bom, agora, o que ele fazia? Ele limpava essa tabela temporária no Excel. Ele fazia esse código lá no Excel. Não é errado, mas onera tempo da sua aplicação, do que você está desenvolvendo, trabalhando nela. Então isso é desagradável para o usuário. Então, para diminuir esse tempo, a gente faz isso direto no Axis, né? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir em criar. Dentro de criar, eu vou em design da consulta. Em design da consulta, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou vir em temp, adicionar. Vou fechar ela. Agora eu vou limpar essa tabela. Então eu quero limpar ela toda. Eu venho aqui, ó, onde tem um asterisco, dou um duplo clique nele e ele já vai me levar lá para tudo que tiver dentro dessa minha tabela. E eu vou em excluir. Ok? Já executei uma das minhas consultas. Ou seja, não executei ela ainda. Ela está lá, prontinha, bonitinha. Mas já está limpo, então eu não preciso executar ela. Eu vou simplesmente salvar. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Deleta temp. Prontinho. O deleta temp já se foi. Já está lá pronta. Agora eu vou aqui simplesmente fechar ela. Vou novamente em criar consulta. Design de consulta. E agora eu vou fazer o seguinte. Lembra da minha consulta que eu criei, dependentes? Duplo clique nela. Vou fechar aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar campo a campo. Ok? Se tiver muitos campos, pode clicar aqui que ele vai fazer o processo e executar do mesmo jeito. Agora eu vou em acrescentar. Quando eu clico em acrescentar, ele me fala o seguinte, olha só, nome da tabela e acima acrescentar a
nome da tabela. Então, eu vou pegar a tabela temp. Legal? Vou dar um OK. E agora, se eu executar, ele vai preencher toda a minha tabela temp. Então, aqui eu vou salvar e vou fazer o seguinte aqui, ó. Insert temp. Legal? Dei um OK. Maravilha. Tá feito. Bom, agora vem uma outra jogada bacana, bem interessante. Então, eu tenho aqui em criar, tá? Macros. Eu posso criar macros aqui. E aí eu tenho vários procedimentos dentro do meu Axis. Eu vou pedir para ele o seguinte: ao abrir a consulta, qual consulta? Eu quero que você primeiro delete as minhas informações. Legal, olha só. Quando ele abrir essa consulta, ele vai deletar tudo o que tiver de registro dentro da minha tabela temp. Agora eu quero o seguinte: depois que eu deletar, eu quero que ele abra uma outra consulta, que é a consulta inserir. Prontinho, está feito aqui as macros. Então, eu não vou executar. Eu poderia executar já o insert, e aí ele vai fazer todo o procedimento, porém, se eu executar, eu tenho que salvar antes a minha macro. Se eu não salvar a minha macro, ele não vai executar o processo, né? Então, eu vou salvar aqui. Aqui, eu vou colocar o seguinte aqui. Eu vou deixar como mcr insert. Vou dar um OK. Já está feito aqui, ó. Prontinho. Notem que a tabela temp está vazia, tá? Então eu vou aqui fechar ela, vou fechar o meu banco, tá? Porque se eu não fizer isso, vai demorar demais para rolar todo o processo, né? Para rodar o processo. Eu tenho aqui as tabelas, ó, que eu criei simplesmente para levar para dentro do meu Axis, tá? Bom, eu vou aqui que eu já tenho o meu Visual Basic que já está aberto, já está com o módulo inserido. Se não conseguir inserir módulo, você vem aqui em inserir módulo ou Alt e M, ou clicando aqui com o botão direito também em qualquer dos objetos aqui dentro, eu tenho aqui dentro do inserir. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma sub insere Axis, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes em instanciar o objeto explicitamente, implicitamente. Nesse momento não vou fazer isso, vou simplesmente aí fazer algumas orientações dentro do código, tá? Então eu vou criar duas variáveis, din, eu vou deixar como obj mesmo, as object, tá? E aqui eu vou criar uma din, o aplicativo, obj as object. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu preciso, ou melhor, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. din caminho as string. Faltou uma. Vamos deixar essa variável aqui. Agora eu vou fazer o caminho, ele vai ser... Aqui há uma... Como eu posso dizer? Uma flexibilidade muito grande do caminho. Você pode especificar um caminho, você pode colocar a sua pasta de trabalho dentro do seu Axis, dentro da mesma pasta de arquivo, e aí executar ele, tá? Então, como a minha pasta já está dentro, né, minha pasta de trabalho, meu Excel já está dentro da pasta junto com o Axis, ok? Eu vou colocar o seguinte, xworkbook.path, que é a minha pasta de arquivo, e eu vou concatenar com o meu banco de dados. O meu banco de dados, eu tenho que colocar aqui barra, e aqui eu vou colocar o nome dele, que é BD aula, e a extensão dele é .accdb. Bom, feito isso, agora eu fecho aspas. Pronto,
já está feito aqui, então ele vai entender o caminho que está o meu Axis. Quando eu faço thisworkbook.path, eu estou indicando para ele um caminho já, que é o caminho que está o meu arquivo projeto. Bom, agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso instanciar o meu objeto. Eu criei ele, então eu tenho que instanciar, eu tenho que mostrar ele, criar esse objeto. Não adianta nada eu ter ali uma aplicação objeto, que é o app object, que eu deixei ali, e não fizer nada. Então, de nada adiantou. Então, nesse caso, set app objeto, ele vai receber o meu create object, e aí eu vou criar agora o meu objeto, né? O meu objeto vai ser o access.applicate. Opa, faltou um P aqui. Application. Ok? Então, aqui eu acabo de criar o meu objeto. Bom, o que não é legal é o seguinte. Tá. Vamos colocar um... vou deixar assim mesmo. Sem o T. Pronto. O que é complicado fazer do explicitamente e implicitamente é que quando eu faço explicitamente, eu vou lá e identifico o tipo de axis que eu quero, né? Então, vamos lá, eu vou lá colocar o ponto 14, o ponto 15. E isso é o versionamento do meu pacote Office. Então, quando eu faço isso, eu versiono ele, eu acabo levando ele com a versão do meu Office atual. E se chegar dentro de um cliente de qualquer outra área, o que seja, que tiver um outro Office, não vai funcionar. Quando eu crio o objeto nesse formato, ele vai funcionar em todas as máquinas que tiver o Access, tá? Se não tiver o Access, não há problema nenhum, que ele vai buscar na rede se tiver o Access lá na rede. E aí ele vai fazer o processo. Bom, agora aqui, depois que eu fiz isso, eu tenho uma opção de abrir o meu Axis, de visualizar ele ou não visualizar. Eu vou fazer o seguinte, só para demonstração, eu vou deixar como falso o visible dele aqui. Então, app objeto ponto visible é igual a false. Há um problema. Quando eu vou lá em ferramentas e habilito o meu Axis, eu já tenho o IntelliSense tranquilo, eu posso trabalhar com ele, tudo legal. Quando eu faço nesse formato, ou implicitamente, infelizmente, eu não vou ter toda essa facilidade do IntelliSense, tá? Então, vou ver aí para uma próxima aula, explicar com maiores detalhes essas informações, porque eu pretendo também fazer algumas manipulações dentro do Word e dentro do PowerPoint também. Dá para criar PowerPoint do Excel através do VBA, tá bom? Então, vamos lá. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a aplicação OBJ e vou entrar com o seguinte método, tá? O seguinte método aqui é o open, ou seja, abre current data base, tá? Bom, infelizmente ele deu certo aqui, mas ele acaba fazendo isso e isso é desagradável também, porque até ele, para ele preencher, ele não faz corretamente. Então aqui eu vou colocar o seguinte, o Open Current Database, eu tenho aí três informações que eu preciso colocar. A primeira delas é o caminho, que é o caminho lá em cima. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vou preencher isso com uma melhor qualidade, tá? Então eu vou colocar aqui Open Current Database. Apesar que o B não é maiúsculo, né? Database. Pronto, vamos deixar assim.
Bom, o Open Current Database, ele tem lá 3 propriedades dentro desse método, que é o caminho. Ele tem lá essa propriedade se eu quero abrir em modo exclusivo. E nós vamos fazer isso daqui a pouco. E depois eu tenho o caminho da macro. Ou melhor, a senha. Tá? Estou confundindo. A senha. A macro é o próximo. Então, aqui só o fato de eu indicar o caminho para ele, a opção de abrir em modo exclusivo, ele é opcional. Eu posso colocar ou não. E a senha eu devo colocar quando o meu Access estiver com senha, né? Então, feito isso, eu vou fazer o seguinte agora. app obj.docmd, que é algo do Access, tá? Isso é do Access. Run macro. Estou pedindo aqui para ele executar a macro. Então, a minha macro lá, eu tenho que colocar entre aspas, mcr insert. Fecho aspas, volto. Agora aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar a minha aplicação. Prontinho. Está feito o meu código. Eu vou abrir o meu Access. Ele não está aqui. Eu acabei fechando o meu Access, né? Eu vou abrir ele. Bom, deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Notem que a aula do dia 8/3, gente. Hoje já é dia 21. Eu já havia planejado essa videoaula, mas estou passando aí por um processo logístico meio complicado. Então tá muito difícil gravar videoaula, né? E é algo que eu vou conversar daqui a pouco com vocês. Bom, a mcr insert tá aqui. Vou fechar ele novamente. Deixa aqui, tá fechado. Bom, aqui eu vou teclar F5, tá? E ele já está executando todo o processo lá no meu Access. Pronto, ele já executou todo o processo. Vocês podem colocar uma mensagem aqui também, não tem problema nenhum, tá? Pode colocar uma mensagem aqui e fazer o processo tranquilo aí. Bom, vamos lá? Vamos abrir o nosso Access? Bom, eu vou aqui em Temp, que estava vazia, vou simplesmente dar um duplo clique nele e olha só, está preenchido aí todas as informações do nosso maravilhoso Access aí também, né? Desenvolvido aí rapidamente, uma videoaula bem curta, porém de grande utilidade, dá para se trabalhar bastante aí. Bom, o banco de dados e a planilha estará disponível no link na descrição. Esse é um dos pontos em que eu resolvi mudar aí, adotar uma nova estratégia dentro do canal. Então, haverá sim aí disponibilidades de todas as ferramentas que forem desenvolvidas a partir de hoje, tá? Então, códigos, tudo vai ser disponibilizado aí para quem quiser pegar e aprender, para quem quiser simplesmente copiar e colar e disponibilizar aí para todos, né? Bom, o que acontece? Notem que, acredito que vocês estejam ouvindo aí um puta de um barulho do caminhão aí. Infelizmente, o local em que eu estou é muito mais barulhento do que aonde eu estava morando, né? E infelizmente aí, devido a um processo de construção, um monte de coisas, eu tive que me ausentar da minha antiga residência. Então, o barulho é muito grande, né? Inclusive, através de um patrocínio aí, eu consegui até um microfone um microfone profissional, porém eu não sei, é o primeiro teste que eu estou fazendo, né, em videoaula, né? E eu espero que melhore um pouco mais aí, consiga ouvir melhor toda a videoaula que está sendo gravada. Então, se vocês acharem por bem, eu continuo as videoaulas do jeito que está, com barulho, sem barulho, vamos para cima, vamos mandar ver. Então, eu vou gravar videoaulas aí
com barulho ou sem barulho, tá? Independente do que seja, vamos gravar as videoaulas aí. E o interesse que eu tenho é de passar conteúdo, de passar conhecimento aí para quem tá afim de aprender, quem quer conhecer mesmo as funcionalidades aí do VBA. Bom, eu havia feito uma enquete lá no canal e ficou um mês lá. Houve vários likes, houve outros comentários e eu fiz o seguinte comentário lá: quais as próximas videoaulas que gostariam de ter no canal? VBA, VBNet e C Sharp. Olha, eu confesso que eu imaginei que o C Sharp iria ganhar, ou o VBNet, mas não. O VBA ganhou de ponta a ponta, do início ao fim, bateu o C Sharp, que eu imaginei que C Sharp iria ganhar. O VBNet nem apareceu. E, infelizmente, as pessoas, tem muita gente que não conhece o poder do VBNet. Tem muita gente que olha a popularidade do que é hoje, né? E aí, muita gente também olhou a parte de aplicação dentro da área. Houve comentários que disseram: é melhor isso, o Excel VBA, porque eu não tenho que passar pela área de TI. Eu não fico preso. A minha empresa tem a própria equipe de desenvolvimento. Legal, bacana, mas se você trabalha com o VBA, o VBNet, a linha de aprendizagem, é muito menor, tá? É mais rápido do que o C Sharp. Então eu achei que seria aí bem paralelo o VBNet com o C Sharp, mas que o VBA não iria ganhar. O VBA ganhou, vamos dar continuidade com muito mais coisas, mais ênfases aí dentro do canal, porém eu vou gravar um curso de VBNet. Eu vou pegar os meus primeiros vídeos da loja de instrumentos musicais e vou criar um software em VBNet com muita coisa, muita informação para todos vocês do canal. Então, aguardem que próximas videoaulas nós vamos começar aí a gravar já um pequeno curso em VBNet para criar um sistema da loja de instrumentos musicais em VBNet. O outro projeto, eu vou dar continuidade nele paralelo a esse, tá? Não vou deixar parado não, porque já está um bom tempo parado lá os desenvolvimentos, que é o nosso sistema de gerenciamento de dados lá, que é o sistema profissional. Muita gente está pedindo aí no canal também para voltar e eu vou dar continuidade, né? Eu só parei mesmo devido a esse grande problema logístico aí que eu estou tendo, mas comentem aí o que vocês acham. Vamos continuar gravando, não vamos? E bora para cima. Então, eu só tenho a agradecer a todos, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.